Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, nós aqui de volta. Eu, Marta Magalhães. E eu, Adriana Amaral, hoje no papel de entrevistadora, diria. O nosso episódio de hoje é sobre o capítulo da Marta. Então, ela que vai falar mais, mas eu vou conduzir um pouquinho aqui. O capítulo sobre a escala de sensação no ciclo de autorregulação de árbitros de futebol, que é um trabalho de muitos anos aí da Marta com os árbitros da CBF, e que ela vai contar um pouquinho pra gente, porque é um trabalho que ela tem há muito tempo, e que há muito tempo eu e tantas outras pessoas falamos para ela escrever sobre, né, Marta, e não saía, e agora você conseguiu colocar no papel uma sistematização dessa escala aí. Acho que a Marta dispensa apresentações, não vou ler currículo, acho que não precisa, né? Não precisa. Eu vou tentar contar um pouco, mas nunca é o suficiente como acontece na prática, né? Mais de 20 anos para escrever a respeito disso. Quando nós trabalhamos na psicologia do esporte, tem as demandas institucionais, as demandas pessoais e as demandas do rendimento, do desempenho. E aí, olhando para aquilo, eu ficava com um incômodo de que como é que eu vou ajudar esse humano a ter a sua saúde mental preservada, a responder o que a instituição precisa, a responder esse lugar que ele ocupa e a se ter o melhor desempenho em campo, né? Então, horas para o teste físico, para passar pela avaliação e ao mesmo tempo ser homologado como alguém que ia para a competição, horas para ocupar a escala, seja do feminino, seja da série D, C, B, A, seja para o escudo FIFA. E, e eu sempre enxerguei isso dentro do ciclo de contato do Joseph Sinker. E eu pensava, puxa vida, mas esse árbitro não sabe nomear a sensação, ele não sabe nomear o que ele está sentindo. E eu preciso, de alguma forma, ajudá-lo a fazer esse movimento, mas de um jeito que é dele, não de um jeito que é meu, ou de um jeito que vem a demanda institucional. Ok, responder à demanda institucional, desde que ele não perca quem ele é. Porque senão ele ia lá responder ao que o presidente pediu, mas ele não conseguia sustentar este lugar. Ele não teria constância. Então, à medida que eu fui vivendo na prática, lendo os livros da Gestalt, lendo os livros da psicologia do esporte, eu fui fazendo a transposição. Pô, o Zinker fala que sensação está aqui e que com isso eu consigo ampliar a consciência dele por, por sensações, através da respiração, através do sensório motor, através dos aspectos cognitivos. E eu fui trabalhando com eles cada movimento e que fazia sentido para ele. Então ele ia fazer eu vou dar um exemplo. Ele tem que correr 6 tiros em 40 segundos. E ele precisava fazer aquilo dentro do tempo que era estipulado. E às vezes ele não conseguia. Ou ele se lesionava, ou ele passava do tempo. Então nós começamos a fazer o treino físico e o treino mental diante da mecânica do movimento, diante da passada, se ele ia em apneia,
se ele ia respirando, como ele respirava. Depois, passou os 6 tiros, conseguiu? Tá. Agora nós temos que dar as 10 voltas. E aí alguns iam até a quarta, quinta volta, alguns iam até a sexta, sétima, alguns, quando falava que ia ter teste físico, já entrava em pânico, era aquele sistema aversivo. Então, como é que era fazer esse treino no físico e fazer esse treino no mental com o BIP, sentindo, percebendo, mobilizando energia dentro de uma ativação que ajudava ele a alcançar a métrica que era ali estipulada, né? Então, à medida que ele foi percebendo, nomeou, percebeu, mobilizou energia e ia para a ação, ele começava a responder de forma mais efetiva. Com isso, ele começou também a trabalhar o lado de fora. O que eu tenho que fazer? Eu preciso respirar, eu preciso controlar meu pensamento, porque às vezes meu pensamento está muito negativo. E nessa hora é a hora que eu não preciso negar que o pensamento é negativo, mas aquela hora é a hora do diálogo interno de falar: opa, aqui não cabe você. Aqui eu vou e falta só 9 voltas, e falta só 8 voltas, e falta só 7. Ou então já fui uma, já foi duas, aí cada um ia contar do seu jeito. E à medida que isso foi acontecendo, eles foram ampliando a consciência para o teste físico, que tinha que fazer um treinamento efetivo e que na hora precisava do treinamento físico, mas também de um controle emocional para não deixar aquele momento de avaliação tomar conta de um estímulo aversivo, igual aluno de escola. Vai lá, faz uma redação, o professor responde em vermelho, ali já dá um certo bloqueio. Vou falar isso ou não na próxima redação, né? Uhum. Então, essa psicoeducação aconteceu antes dele ir para as questões do físico, antes dele ir para as questões do mental. Depois foram as questões técnicas. Eu tenho um jogo. Como é que eu faço esse plano de trabalho? Que time é o A? Que time é o B? Quais são os jogadores? Que meio é esse? Que tipo de técnico? Que tipo de torcida? É, ali tem mais técnica, menos técnica, tem mais tática. Em que momento da tabela está aquele jogo? Quem foi o árbitro anterior? O que aconteceu naquele jogo? Então, ele vai estudar as duas equipes de forma geral. Só que, além dele estudar de forma geral, ele precisava mentalizar tudo aquilo que ele pôs no plano de trabalho. Então, respirou, fez o controle do pensamento, fez o diálogo interno, aí mentalizou tudo que ele pôs no plano de trabalho, que ele conversou com a equipe dele. Aí ele vai para o passo seguinte, que é visualizar. Como é que ele visualiza? Ele entrando em campo, a primeira coisa que ele tem que fazer é a vistoria do campo. E a hora que ele vai fazer a vistoria, ele já pode ir visualizando tudo aquilo que ele mentalizou no plano de trabalho dele, que ele conversou com a equipe, né? E aí ele volta para o vestiário, ali tem o ritual dos uniformes, das trocas, do momento dele de introspecção, outros de oração, outros de fazer ali a mentalização quietinho, repassar todo o filme, e depois vem o momento da eficácia muscular. Que momento é esse? É o momento em que ele vai fazer o aquecimento pré-jogo, que é aqueles 20, 30 minutos antes. E aí vão lá os três correndo junto para lá, para cá, só que num determinado momento cada um ocupa a sua posição.
E naquele momento que cada um ocupa a sua posição, é o momento que eu vou trazer para o meu mental e vou ativar não só o físico que está correndo, mas também o mental. O que eu mentalizei, o que eu visualizei, como é que está até aquele momento do aquecimento, o que o quarto árbitro trouxe das equipes, como é que está o clima daquele campo, como é que estão as falas que acabam chegando, né? E naquele momento ele vai ativar o físico e o mental. Por quê? Porque é nesse momento que, quando ele entra em campo para o jogo, ele precisa ter ativado o seu mental. Porque se acontece alguma coisa nos primeiros minutos, se ele só tem ativado o físico, ele não consegue responder, né? Uhum. Até aí tudo bem, Adriana? Sim, Bom, muito aí eu bom. falei da respiração, falei da mentalização, da visualização e falei da eficácia muscular. Observe que aqui já tem 4 passos. E o lado de dentro tem a sensação, a percepção ou conscientização e a mobilização de energia. Agora é a hora de descer a escala, de ir para a comunicação. Agora é a hora de ir para os níveis de atenção, concentração. Então é nesse momento que ele começa a ativar quando é que a atenção precisa ser ampliada e quando é que ela tem que ser restrita, quando é que tem que ser a atenção concentrada, alternada ou dividida. Quando é que essa atenção tem que estar mais para um lado que eu não estou vendo e que de repente eu posso contar com o assistente, ou posso contar com o quarto árbitro, ou posso contar com o VAR que está na cabine quando tem jogo. É, em que momento eu consigo voltar para o aqui e agora, quando alguém passou na minha frente e interrompeu a minha visão? Como é que a minha visão periférica está? Como é que o meu nível de atenção está para as minhas costas? Então, são detalhes trabalhados dentro do plano de trabalho que vai à escala de ponta a ponta. Quando eu consigo entrar nessa ação dos níveis de atenção, e bem lembrado aqui, uma coisa importante: a pessoa com má hidratação tem o nível de atenção comprometido. A pessoa que Uhum. está com a respiração errada tem o nível de atenção comprometida. A pessoa que não controla o minuto a minuto tem o nível de atenção comprometido, porque a sua concentração está oscilando. E ninguém consegue ficar 90 minutos concentrado. Sim. E quando, acho que a ideia legal dessa escala é que assim, precisa desses passos para poder chegar lá no final bem, se interrompe ali, se dá algum problema ali em algum desses passos, você chega lá no final da atenção, por exemplo, e não consegue estar na sua plenitude, né? Por isso que Zinker é tão maravilhoso quando escreve essa escala, né? Na verdade, ele Uhum. escreve o ciclo de contato e eu vou chamar isso de escala de sensação. Ciclo de autorregulação, por quê? Porque quando todo mundo respira, então respirar é ato contínuo, senão morre, ok? Uhum. Porém, o como eu respiro e quando eu respiro e de que forma eu respiro é que faz a diferença. Aí, se eu não tenho esse passo a passo, respira, mentaliza, visualiza, eficácia e níveis de atenção, eu vou tomar uma decisão, mas eu vou, ao invés de eu subir e descer a escala, eu vou fazer direto. Quando tem interrupção de contato ou bloqueio no contato, a escala não é feita inteira. Então, eu vou para a tomada de decisão direto. Então, eu não monitoro, por exemplo, os níveis de atenção,
No caso da eficácia muscular, que é a minha corrida, eu não monitoro quando é que eu tenho que ativar mais ou quando é que eu tenho que dar uma relaxada. Senão eu vou estar muito dentro do lance da jogada ou vou estar muito fora. Aí, quando eu tenho o posicionamento do árbitro errado, eu normalmente vou ter a minha atenção ou meu nível de concentração interrompido, porque eu não vou ter a visualização da forma devida. Não vou conseguir fazer a leitura antecipada da jogada, que é a preventiva, né? Então, assim como o nosso coração tem esse movimento aqui, ó, o coração Para tem cima, isso, para baixo, né? Não é contínuo, não é reto, né? não é reto. E quando ele está reto, ele tem uma ligeira oscilação. Quando Uhum, tem uma interrupção, é porque algo errado deu no coração, não é? O ciclo de uhum. contato é igual. Se eu não vou fazendo esse movimento aqui o tempo todo, significa que teve uma interrupção. E quando tem essa interrupção, que é a sua pergunta, ele sai do nível de atenção e vai direto responder. Ele, E é legal você falar isso porque a gente está falando de árbitros, mas a gente está falando de qualquer pessoa e qualquer atleta, qualquer pessoa se exercitando. Esse raciocínio eu já usei, por exemplo, só que eu estou lembrando aqui com um atleta de esporte eletrônico que estava com problema justamente na tomada de decisão. Inclusive, mostrar para ele esse ciclo, ele entender isso, mudou completamente a forma como ele estava entrando no jogo, né? E ele está conseguindo tomar decisões melhores. e é muito legal, é óbvio que eu estou contando isso a partir do árbitro, mas depois Uhum, eu vou mostrar como isso a gente usa na vida e no dia a dia, né? uhum, Aí, quando ele monitora o nível de atenção, o nível de concentração, ele vai para a comunicação. E a comunicação, ela tem três movimentos: eu comigo, eu com o outro e eu com o meio. É a comunicação verbal, não verbal e sistêmica. Então, como é que é isso? Se quando eu vou me comunicar, eu não primeiro comunico para dentro de mim, a minha comunicação sai insegura, a minha comunicação não sai com credibilidade. Se eu tenho um não verbal, que é mostrar um gestual, por exemplo, ela não vende a credibilidade do gestual como deveria vender para um estádio que está assistindo. uhum, Então, a comunicação, quando ela não tem precisão e clareza e objetividade para comigo, ela vai ter uma dificuldade para com o outro e vai ter uma dificuldade para com o meio. Por isso, a comunicação é tão preciosa, né? E uhum, essa sistêmica, ela é ler o meio, porque às vezes eu não vi, mas o meio me aponta sinais que me ajuda a interpretar, que me ajuda a compreender o meio. O que é que eu vou fazer? E o passo seguinte é a tomada de decisão, que ele vai elaborar tudo aquilo no milésimo de segundo e vai responder, uhum. né? Então, a grosso modo, é muito mais do que eu estou aqui falando. Quem está ouvindo pela primeira vez ou quem não dá para ter dimensão do tamanho que é esse estudo, mas uma coisa é certa: à medida que eu vou treinando, indo para a escala, treinando, indo para a escala, treinando, indo para a escala, eu vou compreendendo cada passo, que é o que você falou agora. Uhum, E aí eu vou me dando conta de que se eu não faço isso no dia a dia, eu faço as coisas no automático. Eu não vivo no aqui e agora, eu vivo sempre de passado e sempre de futuro. E aqui eu não estou dizendo que passado e futuro não me importa. Me importa muito, porque o passado, quando bem usado, vai me trazer experiências para o aqui e agora. E uhum, o aqui e agora, quando bem trabalhado, vai me jogar sementes lá para o futuro. E o futuro é o porvir.
é o que me dá a esperança de continuar treinando, de continuar fazendo, de continuar acontecendo, né? Uhum. Então, essa Agora, escala de sensação é um ciclo de autorregulação para a vida. sim. E aí você falou do ciclo do Zinker, mas você baseia a sua escala no ciclo do Zinker e na roda da excelência do Terry Orlick, né? Por que essas referências? Como você usou essas Ficaram tão referências? De onde veio fortes, isso? né? É. Sim. Então, à medida que eu vou lendo Zinker, eu falo, meu Deus, ele não tem nada falando do esporte aqui, né? Como é que eu vou falar disso? Uhum. E aí, quando eu começo a ler Em Busca da Excelência, Terry Orlick é um psicólogo canadense, né? E o Terry Orlick traz uma roda da excelência falando do meio da roda como a concentração, os estilos de atenção. E daí ele vai trazer as imagens positivas, que a gente chama de pensamento. Não é que eu não sinto o negativo, eu sinto, mas eu não preciso ficar nele naquele momento. Eu vou Uhum. trabalhar o negativo depois. Ele vai falar do comprometimento, que tem gente que vai lá treinar, mas não tem a disciplina precisa, não tem o comprometimento tão bem cuidado, não mentaliza o exercício antes de chegar no treino. Chega lá e fala, hashtag pago, tipo cumprindo uma Uhum. obrigação e não se comprometendo com a ação, né? Então, tem o comprometimento, tem as imagens positivas, depois ele fala do controle da distração, né? O quanto eu preciso monitorar, porque a minha concentração ela não é 100%, ela é variável, então eu tenho que ficar monitorando a minha concentração para ficar no aqui e no agora. Ele fala da aprendizagem contínua. O que que ele vai falar da aprendizagem contínua? Que todo dia eu estou aprendendo, que todo dia eu tenho necessidade de trazer um elemento novo para o meu treinamento, para o meu jogo, para o meu campo. Então, eu falei do comprometimento, eu falei das imagens positivas, eu falei do controle da distração, eu falei do aprendizado contínuo. E aí ele vai chamar atenção para uma coisa: quando é que eu tenho confiança e segurança no meu fazer? Quando eu consigo fazer um preparo mental do passo a passo. Então, Uhum. quando eu vou dar uma aula, por exemplo, por mais que eu organizei a minha aula, por mais que eu tenha todas as telas ali, eu preciso fazer uma roda para ver em que momento que eu estou da minha aula. Eu estou bem preparada mentalmente? E se vier uma pergunta assim, eu estou segura? Eu consigo controlar? A minha imagem está positiva? Então, o Terry Orlick traz esses elementos como roda de excelência. E aí eu Uhum. vejo que essa roda da excelência tem total sentido com o que o Zinker está chamando de ciclo do contato saudável, espontaneidade, criatividade, ajustes criativos, momentos de flow, né? Uhum. E, e aí eu falo, nossa, tem tudo a ver. Então eu começo a trabalhar intercalados e começo a criar protocolos a partir deles. Então, qual é a minha necessidade? A minha necessidade é agilidade. Ah, tá. Então, o que que eu vou ter que trabalhar no físico? Ah, e o que que eu vou ter que trabalhar no mental? E o que que eu vou ter que trabalhar no técnico? E o que que eu vou ter que trabalhar no social? E à medida que eu faço essa roda, eu vou lá para a escala e começo a subir e descer a escala. Então, Uhum. ela não nasce igual, embora seja uma escala única, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu jeito, e é muito singular. Então, o protocolo pode ser o mesmo, mas o jeito de fazer é muito de cada um. Uhum. Uma aula.
de ciclo de contato de psicologia do esporte aqui para gente. É um pouco disso, né? É um pouco É, assim, eu disso. acho que para aprofundar mesmo, só lendo bem o capítulo, que isso tudo está fundamentado nos autores, está bem explicado, né? Poder entender, poder ir aplicando e vendo como que é isso na prática, E né? tem mais uma coisa que eu me lembro, que eu, além desses dois, eu usei o treinamento das habilidades psicológicas do Weinberg, para também Uhum, desenhar esse lado de fora da escala. Então tinha lá, eu vou criar minha roda da excelência do meu jeito, eu vou seguir o ciclo do Zinker do meu jeito e vou aqui pôr do lado de fora quais as habilidades que eu preciso. Eu preciso mentalizar mais, aí eu preciso visualizar mais, eu preciso de mais eficácia muscular, porque enquanto eu não me sinto seguro, eu não eu não desenvolvo, eu não tenho critério tão claro dentro do meu jogo, né? E assim vai. uhum. Ela é tanto um diagnóstico quanto uma intervenção, né? Que eu consigo Ela é. perceber onde eu estou e ao mesmo tempo usar para intervenção. Por isso, Adriana, que eu gosto de começar com a anamnese, depois a entrevista e depois a entrevista continuada, porque eu vou me situando onde estou, o que preciso, como vou fazer, onde vou fazer, quando vou fazer e para que vou fazer. Então, eu tenho esse movimento, essa dança o tempo todo, né? Uhum. É isso. Sim. Espero que tenham gostado, com certeza gostaram, porque é muito bom ficar ouvindo a Marta falar, porque, como eu falei no início, né? É um trabalho de tantos anos, tão fundamentado e com tanta prática, que fala assim, isso daí o dia inteiro falando, né? E explicando, e dando exemplo, e aprofundando, E assim, é hoje muito eu tenho bom ouvir até isso ouvir. medo de falar disso, porque para mim é tão claro, mas para quem está chegando ainda, até se Uhum, habituar com o ciclo, até entender que é nesse processo de autorregulação que eu vou realmente cuidar da minha saúde e do meu melhor desempenho, né? uhum. Que fica Não, e eu difícil mesma, detalhar. conhecendo bem o ciclo do contato, que qualquer gestalt terapeuta conhece, né? Demorei a assimilar também essa transposição que você fez, porque precisa dominar de um outro jeito, né? Trazer ali o passo a passo, trazer as intervenções. É brilhante o seu trabalho. E não adianta, numa única fala, duas, três falas, que eu vou compreender o todo, porque não é verdade. Uhum, As pessoas que é. trabalham comigo vão fazendo devagarinho e cada jogo eles vão entendendo mais. E é o Uhum, jogador de basquete, é o do vôlei, é o corredor, é o cara que nada, é a pessoa da sim. academia, é a pessoa que vem para reabilitação, é o concurseiro, é o médico que vai fazer residência, é o advogado que vai fazer a prova da OAB. Então, se a gente for aqui Uhum, colocar, passa um pouco por cada pessoa, né? sim, É sem isso. dúvida. Obrigada por Fechamos. compartilhar com a gente, não só aqui, mas no livro, né? E poder compartilhar essa construção que você fez, que com certeza contribui muito, tanto para a Gestalt quanto para a psicologia do esporte. Obrigada. E ficamos por aqui. Até Até a mais. próxima. Tchau, tchau. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.